Olá pessoal, então dando continuidade à parte de função, né, na frente A, módulo 5, nós vamos trabalhar agora com a parte de gráfica na parte de translações e reflexões. Então aqui no caso esquerdo a gente tem uma função f de x e no caso direito a função f de x mais 3 unidades. O que acontece, né, com esta função, com essa nova função? Ocorre um deslocamento na vertical. Porque vocês podem notar que para o mesmo valor de x, né, o valor de y de uma função supera o valor do y da outra função, no nosso exemplo, em 3 unidades. Então, lembrando que sempre que deslocarmos k unidades, no deslocamento de k unidades, e esse k for positivo, no caso aqui é o 3, o deslocamento ocorre para cima. Se no caso nós tivéssemos um k negativo e se fosse, por exemplo, menos 3, o deslocamento vertical de 3 unidades para baixo. Agora nós temos o deslocamento horizontal, né? Então aqui nós temos a função f de x, depois f de x menos 2 unidades e depois f de x mais uma unidade. Então o que ocorre aí, né? Então ambas as funções, no caso analisando f de x e f de x menos 2, elas apresentam o mesmo valor de y. Pode verificar que não ocorreu alteração nos valores de y. Né? Para diferentes valores de x, o valor do y é o mesmo. O fato de estar sendo descontado 2 unidades exige que seja aumentado o valor de x necessário para se obter determinado resultado. Então, em outras palavras, eu acho que fica mais fácil de entendermos, né? O deslocamento ocorre na horizontal. Agora, se o k for negativo, esse deslocamento vai para a direita. Se o k for positivo, esse deslocamento vai ocorrer para a esquerda. Bom, agora o exemplo que temos é uma reflexão em torno do eixo do x. Na verdade, então nós temos aqui a função f de x e a função menos f de x. O que significa isso, né? Que as duas funções para os mesmos valores de x, o que acontece? Possuem valores de y com sinais opostos. As ordenadas que eram positiva numa função passam a ser negativa na outra e vice-versa. Dá para pegar o exemplo até, né, que a função f de x ela intercepta o eixo do y no 3, enquanto a menos f de x intercepta o mesmo eixo do y, só que no menos 3. Então, a reflexão do gráfico de f de x em torno do eixo do x. Agora, nesse exemplo, nós temos a reflexão em torno do eixo do y. Então, nós temos a função f de x e a função f de menos x. Né? O que acontece aí? Essas funções elas apresentam os mesmos valores de y, mas para os valores de x opostos. Pode notar que na função f de x nós temos as raízes 1 e 3, já na f de menos x nós temos as raízes menos 1 e menos 3. Então, o que acontece quando nós temos uma relação de f de x e uma de f de menos x é uma reflexão do gráfico da função f em torno do eixo do y. Então, aqui para dar uma recapitulada e tal, nós temos então toda a função f de x mais k, se o k for positivo, há um deslocamento de k unidades para cima, se o k for negativo, há um deslocamento de k unidades para baixo. Agora, se nós estamos trabalhando com f de x mais k, quando o k é positivo, há um deslocamento para a esquerda, enquanto o k é negativo, o deslocamento do gráfico se dá para a direita. Aqui nós temos o menos f de x, que é uma reflexão do gráfico f em torno do eixo do x, e f de menos x já é uma reflexão do f de x, mas em torno do eixo do y.
E aqui, né, embora a gente futuramente vai trabalhar com as questões de módulo, vamos lembrar que se a função estiver em formato módulo, lembrar que toda aquela parte negativa, aquele desenho negativo do gráfico que está ali no nosso f entre as raízes, ele simplesmente vai ter uma reflexão daquela partezinha em torno do eixo do x, para ficar logicamente todo o gráfico com y, com o resultado da função sendo sempre positivo. Então aqui já temos uma questão, né, em que ele trabalha com a função g de x, que é igual a f de x menos 1. Ele deu a função f e pede a g. Então, temos que lembrar que quando tiver f de x menos 1, estamos notando que o k ele é negativo, portanto, o deslocamento é de uma unidade para a direita, correto? Então, nós vamos pegar o gráfico da função f e deslocar uma unidade para a direita. Vocês notaram aqui bem, ó, olha ali, deslocando ele uma unidade para a direita. E aí fica fácil da gente identificar qual é a resposta correta, que no caso é a letra A. Bom, aqui ele comenta que em mecânica clássica, a norma G do campo gravitacional gerado por um corpo de massa m, ele é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado de d. Então essa informação, G então, diretamente proporcional à massa e inversamente. Então, se é inversamente, o d ao quadrado tem que ficar, então, dividindo. Muito bem. O que nós temos, então, que encontrar é o tal do f de 2d. Mas quem é o f de d? O f de d é o próprio g. Então, f de d é m sobre d ao quadrado. Ora, se nós queremos trocar d por 2d, então é só trocar, tira o d, coloca 2d, não esqueça que tem que elevar ao quadrado. Quando elevarmos ao quadrado, ficaremos com m sobre 4d ao quadrado. Mas preste atenção com o que vai surgir agora. O que é m sobre d ao quadrado? Olha ali em cima. O que é m sobre d ao quadrado? É f de d. Então, nós podemos dizer que f de 2d nada mais é do que f de d dividido por 4. Aqui é uma questão de função, né, que trabalha com os conjuntos numéricos. Se for racional, vai ser o próprio valor, x, se for o x racional. Se for irracional, o valor será invertido. Mas quem desses 4 é considerado racional? O 7 sobre 31, que é uma fração e é racional, o 1 e o 3,14, que é um decimal exato. Agora, o raiz de 24 sobre raiz de 2, ele é irracional. Então, a gente já indicou, né, que se for racional, vai ser ele mesmo. Se for irracional, que no caso o quarto termo é irracional, será o inverso dele. Então, o que a gente vai fazer? Esse primeiro é racional, então é o próprio valor, 7 sobre 31. O segundo é racional também, então é o próprio valor e será 1. O terceiro é racional, então será o próprio valor, 3,14. Agora, o quarto é irracional. F de raiz de 24 sobre raiz de 2, que nada mais é do que f de raiz de 12. Então, nós temos que achar o inverso de raiz de 12, que nada mais é raiz de 12 sobre 12. Bom, o que ele quer saber entre esses 4, quem deles tem o maior valor? O maior valor, lógico, fica sendo o 3,14. Aqui nós temos uma lei, né? Então, a lei é f de 5x é igual a 5 vezes o f de x, para todo número real x. Muito bem. E ele deu o f de 25 sendo 75, mas pede lá o f de 1. Então, f de 5x é 5f de x. E ele deu o f de 25 sendo 75. Mas como que a gente pode transformar o 25 em 5 vezes 5? Então, o nosso x na primeira expressão será 5, correto?
Se tu colocar x, trocar o x por 5, tu vai verificar que vai dar o f de 25, que é igual a 5 vezes o f de 5. Agora, f de 25, sabemos que é 75. 75 dividido por 5 vai dar 15. Então, já concluímos que f de 5 ele vale 15. Mas não queremos o f de 5. Nós queremos o f de 1. Então, temos que aplicar a mesma regrinha agora para o f de 5. Como é que a gente pode compor o f de 5? f de 5 vezes 1. Então, agora o nosso x é 1. Então, pense, troque o x por 1 na expressão original. 5 vezes 1 é igual a 5 vezes o f de 1. Então, f de 5 sabemos que é 15, dividido por 5, e ficaremos, então, com f de 1 valendo 3. Então, nessa questão, diz que um estudante de engenharia faz trabalhos de digitação e ele estabelece a relação entre o preço e a quantidade de páginas digitadas. Bom, o preço em função da quantidade é dado pela expressão A vezes a quantidade mais um B, em que A e B são números reais positivos e tal. E ele informa que a quantidade de páginas digitadas está entre 1 e 100. E o preço que ele vai cobrar está entre 6 e 105. Então, uma das coisas que a gente pode prever é que, quantidade for a menor, o preço será o menor. Quanto menor o número de páginas digitadas, o preço será menor. Então, daqui a gente tirou uma relação. Se eu digitar uma página, eu vou cobrar, então, R$6. Certo? Então, vamos para outra. E a quantidade for a maior, o preço será o maior. Então, se nós digitarmos, então, 100 páginas, nós vamos cobrar R$105. O que ele quer saber não é o valor do A e do B. Ele quer a média aritmética entre A e B. Então, já temos que lembrar que média aritmética entre A e B nada mais é do que a soma do A com o B dividido por 2, perfeito? Então, olha o que vai acontecer se nós pegarmos a primeira relação P1 igual a 6. Tu vai trocar o teu Q por 1 e vai igualar a tua expressão a 6. E tu vai ficar com A mais B igual a 6. Ah, agora nós vamos procurar o A e depois o B e depois fazer a média aritmética? Pode ser, mas nós temos uma saída extremamente mais rápida. É aquilo que eu falei agora há pouco. Lembrar que a média aritmética é a soma dos dois valores dividido por 2. E, portanto, se a soma dos dois valores é 6, dividido por 2, resultará em 3. E aqui, bem tradicional, né? Uma questão que ele te dá um gráfico e uma expressão e pede os valores do A e do B dessa expressão ou desta função. Bom, a primeira coisa que nós temos que identificar no gráfico são os pontos que o gráfico te informa para poder achar o A e o B. Notem, olha ali, notem quem está chegando, o menos 1 e o 0, e o ponto 2 e 3. Então, basta substituirmos na função o menos 1 e o 0, trocando o x por menos 1 e igualando a 0, ou substituindo y por 0. Na segunda, trocando o x por 2 e o y por 3. Vamos chamar ali de equações 1 e 2. O que nós temos aqui, então? Organizando melhor a equação, 0 é igual a A menos o B e 3 é igual a A mais B sobre 2. Se nós multiplicarmos a equação 2 por 2, notem o que vai acontecer. Vai ficar 6 igual a 2A mais B. Aí nós ficamos com B numa equação e menos B na outra. Então, nós somamos as duas equações. Quando somamos as duas, ficamos com o valor do A. O A valendo 2. Pegando esse valor de A e substituindo em qualquer uma das duas equações, nós encontraremos o valor numérico do B. E, portanto, o B é 2. E o nosso objetivo aqui não é A nem B, mas é A elevado na B. E, portanto, A elevado na B nada mais é do que 4. Certo, gente? Então, a gente pegou essa parte inicial aí de função, né? Trabalhamos com os gráficos, com as definições, características,
e exercitamos aí, fizemos aí alguns exercícios, tá bom? Então, até o próximo vídeo.